E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje então nós vamos aprender sobre controles de malha. Sim, vamos aprender o que a gente tem que controlar nas nossas malhas, para que as nossas malhas tenham qualidade, para que a gente consiga garantir que a nossa malha está apta para uso. 60%, 70% dos problemas que a gente tem são da malha, principalmente quando as peças estão pequenas, grandes. Então é importante, é necessário a gente fazer esses controles. No processo de fabricação, quando a gente vai fabricar uma malha, a gente vai primeiro desenvolver um artigo, uma peça, que eu falo, uma camiseta, uma bermuda, criamos ela, desenvolvemos uma malha, daí projetamos ela para aquele artigo, porque a gente está pensando, sim, precisa ser projetado a malha, compramos o fio, tecemos, tingimos, estampamos e utilizamos essa malha. Então esse é o fluxo produtivo. E o que a gente precisa controlar? O que a gente precisa saber, Andrei, para garantir que a nossa malha vai ter qualidade? Bom, é importante a gente saber que praticamente 50% do custo do nosso produto, da nossa peça, é malha. Então veja como é impactante se a minha malha não estiver na gramatura, no peso correto, como isso vai impactar no nosso custo para fazer para o nosso cliente. E principalmente, se eu não controlar o que eu estou produzindo, olha como eu posso ter prejuízo. Eu vejo muitas empresas não controlando e tendo gramaturas mais altas, tendo falta de malha na produção. Já aconteceu com vocês? Faltar malha na sua produção? Ou sobrar malha? Porque se está sobrando, a malha está mais leve. E aí o seu cliente deixa de ganhar aquele produto. Bom, como eu falei, tudo começa e tem que ser, para ter qualidade, projeção. Andrei, tem que projetar a malha? Tem. Nossa malha tem que ser desenvolvida, criada, projetada para aquilo que a gente quer. Se não for projetada, o que mais acontece é ser feito a malha, mandar para a tinturaria e colocar lá na produção, lá no pedido. Largura e gramatura, ideal. Ideal para quem? Para a tinturaria? Para vocês? Entende? Tem que ser projetado. Vocês participaram de outros módulos e vocês aprenderam a projetar malha, achar largura, gramatura, encolhimento. E isso é fundamental. Tudo começa com a projeção. Eu tenho que ter uma projeção correta. A projeção vai me dar a largura, a gramatura, que vai me dar o rendimento. Então, se eu tenho uma malha com 150 gramas, eu posso variar ela mais ou menos 5%, como a gente aprendeu. Mas se ela variar para cima 10%, Andrei, vai ficar 5% acima. Lembra que o nosso produto, a malha, é 50% da nossa peça? E aí? Às vezes aqui está o lucro. A gente deixa de ter lucro, produz, entrega, gira o valor, a empresa trabalha, mas eu não tive lucro. Só pela gramatura ou pela largura. Hoje com o CAD, com todos os sistemas revolucionários que a gente tem para conseguir manter o rendimento, controlar o rendimento, se eu não fizer essa projeção, eu vou ter problema de largura e gramatura. E claro, se eu tiver problema de largura e gramatura, como a gente já aprendeu, a gente vai provavelmente ter problema de encolhimento. Encolhimento, lembrando, sempre é quando a peça encolhe, diminui, pode ter alongamento também, a peça crescer. E ele está relacionado diretamente com a recompra. Como assim, Andrei? O cliente final compra uma peça, veste ela corretamente, usa e está tudo certo. Ele gostou, leva para casa, aí ele lava, seca, vai usar de novo, ele tem a surpresa que a peça não serve mais. Ele não vai mais comprar suas peças. Ele deixa de comprar. 90% não voltam para reclamar que a peça encolheu. A gente não tem informação, então às vezes a gente acha que está tudo certo e não está. A gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que garantir que o nosso produto está ok. Então veja como é importante a projeção. Lembrando sempre que o encolhimento, ele está na largura ou no comprimento. Geralmente, eu falo geralmente porque não é sempre, mas geralmente quando o problema está na largura, ou seja, o encolhimento está na largura, é porque o problema está na estrutura, está na projeção, entende? A gente não fez um trabalho bem feito de desenvolvimento. Ou também porque o fio veio com problema, algo assim, mas está na estrutura da malha. Eu não posso culpar a tinturaria, processos, não, está na nossa estrutura já.
Agora, quando é no comprimento, aí sim, geralmente é acabamento, é tinturaria, entende? Então, esses dois, na largura e no comprimento, eles têm que ter uma hegemonia, eles não podem passar das nossas metas, né? E o pessoal sempre me pergunta por que tem tanta alteração de tamanho na peça. Por que a minha peça fica grande, pequena, Andrei? Eu citei aqui 10 exemplos, 10 situações, pode ter mais. Mas geralmente é por causa da estrutura da malha, ou seja, projeção, encolhimento. Se o encolhimento está alto, a peça vai diminuir no processo. A movimentação, pode ser que o encolhimento está bom, mas ela está se movimentando no processo e a peça vai ficar pequena. Vocês aprenderam como controlar isso lá no laboratório, certo? Modelagem não correta pode dar problema? Pode dar problema. Tem que estar conferindo, tem que estar verificando, medindo, a modelista tem que estar acompanhando. O infesto, a gente aprendeu também a medir, controlar o nosso infesto, certo? O corte também pode estar com problema de informação, cortando errado, cortando torto. A parte de costura também pode estar tendo problema, a gente tem que estar controlando a costura, a gente programou para, não usar o termo, está comendo 0,7 cm e está comendo 1,5. Já vai dar uma diferença gigante de tamanho, né? Temperatura de acabamento e temperatura de estampa, são duas coisas diferentes, mas que se cruzam. Então eu acabo uma malha 150 graus na minha calandra e vou estampar com um glitter a 180, passar na estufa, eu sobrepus temperatura de calandra de termofixação. A chance dessa peça encolher na estamparia é grande. Então temperatura é uma coisa que a gente tem que controlar muito. E aí, eu acabei de falar, controle. Tem que ter controle. Eu tendo controle de tudo, eu sei onde está acontecendo o problema e tomo ação. Certo? Então aqui eu separei para vocês saberem. O pessoal também me pergunta, Andrei, como eu sei se um fornecedor é bom? Né? Ou o que eu tenho que avaliar no meu fornecedor? Malha, nós estamos falando de malha. A malha, para ser formada, como a gente viu, são 3 situações: fio, tecelagem e tinturaria, certo? Isso vai gerar a nossa malha. Bom, no fio é importante ter certificação. Vou falar sobre isso. Na tecelagem, a gente tem que olhar o armazenamento, como é, se é limpo, se é seco, se é empaletizado, né? Ficha técnica nós temos que controlar. O controle do processo, ver como eles trabalham, se eles têm a ficha fixada na máquina, como é que eles estão garantindo que estão usando a regulagem que você colocou na ficha técnica, né? O sistema de aferição deles, se eles fazem, quantas vezes por dia eles verificam LFA, tamanho de ponto, se a malha está saindo certo, visual da malha, se eles estão olhando, a manutenção das máquinas, como é feita, isso é muito importante. Tecelagem tem que mostrar controle, pessoal. E aí ele vai mostrar, ó, tá aqui, toda segunda-feira eu faço manutenção, uma vez por mês eu abro as máquinas, enfim, ele vai estar informando isso para vocês. Qualidade das agulhas também é muito importante, agulha, platina. Perguntar quanto em quanto tempo o pessoal troca agulha, o ideal é 10.000 horas. Ou seja, uma vez por ano, no mínimo, tem que ser trocado toda agulheira e platina, é importante. Eles vão manuseando, limpando, fazendo uma separação, ver o que está bom, o que está ruim, mas tem que trocar. Não dá para ficar só rodando a agulha, tá? Tem que trocar uma vez por ano, né? O lubrificante, né? A lubrificação, o óleo é muito importante. Eu indico usar sempre um sintético de melhor qualidade para sair mais fácil da tinturaria. Lubrifica melhor as agulhas. O pessoal às vezes trabalha muito com preço, né? Mas às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais, ter um óleo melhor, ter uma agulha melhor, que vai dar um rendimento melhor para vocês. Nós vamos falar sobre isso já. Treinamento também é importante. Mão de obra qualificada e revisão da qualidade, né? Eu vejo muita tecelagem dizendo, não, eu garanto a minha qualidade, mas nem faz a revisão, ou faz um rolo por turno. Tem que ter uma metodologia, né? Um rolo por turno, ele vai produzir num dia 500 quilos, 25 rolos e vai olhar 3 rolos. É pouco. Você tem que olhar no mínimo 8. Então fica atento com isso quando a gente vai no fornecedor. Quer saber como é o teu fornecedor? Conheça os controles que ele tem. E aí você vai saber se ele é bom ou não. Simples assim. E na tinturaria também, controlar o recebimento de malha, né? Fazer uma boa preparação. Já na preparação ver se tem problema a malha, se está misturado ou não, né? No controle do recebimento, já fazer a projeção. Muitas tinturarias já têm esse sistema.
né? Hoje, se tem alguém de tinturaria aqui, ensinamos a fazer a projeção, dá para fazer, achar largura e gramatura, né? O acompanhamento técnico no processo é muito importante, e falando em processo, controlar o processo também é muito importante, né? A manutenção dos equipamentos, quando a gente fala manutenção, principalmente em todas as áreas, preventiva principalmente, né? Controlar os estiramentos, máquina a máquina. Estiramento é o que vai gerar o que, Andrei? Polimento. Eu vejo muitas empresas falar, não, mas eu compactei o máximo que deu, a minha compactadeira compactou 6, mas a malha chegou com 20 antes da compactadeira de encolhimento, ela compactou 6 e vai ficar com 14. Então a compactadeira fez o trabalho, mas o problema não está na compactadeira, às vezes está antes. Então isso é controlar o estiramento no processo. Ter um bom laboratório, né? Um laboratório normatizado, que siga as normas, que faça os testes de encolhimento. É importante que tenha essa revisão na tinturaria também, para eles garantir o que estão entregando para vocês, né? Para poder entregar o certificado de qualidade. Ou, eu chamo sempre de certificado, mas tem gente que chama garantia de qualidade. Enfim, vamos dizer assim, um papel, né, que o pessoal manda garantindo os testes, certo? O laudo, que o pessoal chama também. Eu mandei o laudo. O laudo, o certificado. É importante que todos os que vocês recebam venham documentação da tinturaria. Isso demonstra que ela está preocupada com o seu produto e nós estamos fazendo os testes. Então, na compra do fio, pessoal, é muito importante, né, quando a gente vai comprar o fio específico para cada malha nossa, que ele venha com certificado. Sim, certificado, Andrei. Sim, eles mandam um certificado dizendo as notas que ele alcançou. Como é que está o título? Como é que está a pilosidade, irregularidade, torção, resistência. Importante a gente solicitar isso, é um documento que a gente tem e demonstra que a gente está interessado em saber as notas do fio. Não, mas eu só trabalho com 31 penteado. Não quer dizer. É importante a gente controlar o fio, exigir certificado de qualidade para saber como está chegando esse fio. Tecimento conforme a ficha, muito importante. Eu vejo muito acontecer, mas hoje o clima está quente, está frio, tem que abrir um pouquinho o ponto, tem que fechar um pouquinho o ponto. O que é o pouquinho? O que vai ser mexido? Tem que seguir a ficha. Se já fez várias vezes, se não roda, aí sim a gente tem que pegar uma amostra nova, com essa nova regulagem, e verificar a projeção. Importante. Mas sigam a ficha, não liberem as tecelagens a mudar conforme, mas só abrir um pouquinho. Não abre, tem que ser exatamente como a ficha está. Se não roda, me telefona, me avisa, manda um WhatsApp e aí eu vou ver o que vai acontecer. Lembrem que na projeção a gente aprendeu, todo percentual que eu alterar, vai alterar minha malha. Se eu abrir 3%, eu só abri 3%. Só um pouquinho, esse 3% vai ficar 3% mais larga, vai ficar 3% mais leve. Lembrem disso, né? É importante. E aí, ficha técnica, nós aprendemos e a escola mandou para vocês, em material, a ficha técnica, né? Ali tem a regulagem da máquina, que fio que usa, que máquina que usa. Então, sigam a ficha técnica. Toda a malha de vocês tem que ter ficha. Se não tem, façam. Vocês aprenderam como fazer. Vão na tecelagem, pergunta quais as regulagens que usa, qual LFA, vocês sabem o fio que usa, qual máquina que usa. Façam uma ficha, tenham um controle importante, porque tudo que sair fora da ficha vai sair fora do controle de vocês e vai ter custo, tá? Falando em custo, eu sempre olho, a gente está falando em tecelagem e na tecelagem é onde o pessoal mais briga por preço. Incrível isso. O pessoal, Andrei, é 1,10, eu fiz por 1,12, fiz por 1,8, baixei 3 centavos. Gente, o valor, a tecelagem é onde tem a transformação, uma das mais importantes, criar o DNA da malha de vocês. Então não fiquem brigando às vezes por 2, 3, 5 centavos na tecelagem. É custo? Mas ali é que difere tudo, entende? Então procurem tecelagens, dando a dica para vocês aqui de qualidade, que tenham bons maquinários. Maquinários bom não é novo, pode ser maquinário usado, mas que façam manutenção boa, preventiva, como eu falei, bom agulheiro, óleo, que tenha um espaço físico para botar a malha de vocês. Tem empresa que eu vou que não tem nem parede no fundo e a malha fica aberto, no céu, assim, ao relento, não diretamente, mas embaixo de um telhado. Mas, gente, isso vai dar problema, a malha oxida, não pode pegar sol na malha. Então cuidem da sua malha, é um patrimônio que vocês têm.
cuidem dos seus fornecedores, importante ter bom fornecedor, então não fique brigando, você vai pagar R$30 o fio, você vai pagar R$10 para tingir, você vai pagar R$1 para tecer, e aí é ali que o pessoal mais briga por preço. Eu fico me perguntando por quê, mas acontece. Então fica a dica aí, achem boas tecelagens que dê bom resultado. Aqui eu vou mandar para vocês também um resumo de inspeção de qualidade, ou seja, essa fichinha aqui que a gente está vendo, ela vai analisar como está a malha, quantos defeitos ela tem, né, controlar quantos defeitos está tendo nas nossas malhas por ordem de produção, por tipo de malha, já vai dizer se a tecelagem está com o armazenamento certo, se o fio está dentro da validade. Tudo isso está especificado aqui, é só vocês olharem aqui essa fichinha, é uma ficha bem simples, eu vou estar mandando para vocês, mas funcional, ela simplesmente funciona, ela vai dar resultado, né? Controle é isso, não adianta, não, eu passei lá, tá tudo certo, tá, e onde é que está escrito, como é que eu sei? Ah não, tá aqui não adianta, tem que ter documento. Então, ficha técnica é importante e lá na tecelagem usem essa inspeção de qualidade, tá? Vá uma vez por semana nas suas tecelagens e controle. Veja se o fio está dentro da validade, se estão botando o fio de vocês no local certo, se a malha crua não está pegando sol, não está pegando umidade, entende? Verifiquem, fiquem em cima. Todo controle gera respeito. Sim, respeito. Se o fornecedor de vocês, parceiro, entende que vocês controlam o que vocês fazem com ele vai dizer, opa, dá para fazer de qualquer jeito. Toda semana o Andrei está aqui vendo a malha, vendo o estoque, não bota a caixa largada lá, tem que estar certinho, entende? É respeito. É isso que a gente precisa com o controle. Depois de tecer a nossa malha, controlarmos, vai para a tinturaria. Importante que na tinturaria é que vai dar toda a parte visual, o acabamento, o toque da malha. E lá é importante, já a tinturaria, vocês verem como é o estoque dela, se é bem separado. E principalmente vocês têm a obrigação, né, quem manda a malha para a tinturaria, de mandar separado o lote, não misturar máquina, não misturar fios, não misturar lotes, mandar separado, tem que ser separado. Toda mistura vai gerar ou pode gerar problema. E lá também é importante vocês conhecer para ver se eles têm um bom espaço, um bom armazenamento para controlar a malha de vocês, né? Controlar também a parte química, ver como é o laboratório químico, é importante para saber se vai ter uma boa reprodutibilidade de cor, né? Controlar o processo, como a gente falou, ou seja, ver se a tinturaria controla toda a parte de tingimento, né? A parte química, a parte física também, se eles estão verificando se os maquinários estão bem regulados e principalmente se eles controlam o processo. É importante saber isso. Uma tinturaria que controla o processo, a chance de dar certo para vocês é bem maior, né? Temperatura também vai uma dica. Isso vocês não têm que fazer, mas quando vocês vão numa tinturaria que a gente visita, que bonito, quanta máquina, mas se foquem nesses pontos, né? Temperatura, importante vocês saberem que temperatura é utilizada nas malhas de vocês. Ah, mas por que, Andrei? De novo, se eu fizer uma malha de poliéster a 170 graus, ela vai ter problema de movimentação, ela tem que usar 180, então é importante isso, né? O cotton, a viscolaicra, o suplex, tem que usar 200, 205 graus para fixar bem o elastano e não precisar descansar a malha, entende? Então é importante que a tinturaria tenha esses controles de temperatura. Conversem, perguntem, importante, né? E fundamental, a tinturaria ter laboratório, né? Para fazer os testes para vocês. Vocês já aprenderam como se faz os testes no laboratório. Então vocês podem ir lá e ver como eles fazem. Entender que se eles fizerem no varal, o teste é menos rigoroso. O ideal seria fazer, ou é fazer no tumbler. Vocês vão ficar mais tranquilos com os resultados. E vejam os testes que eles fazem e entregam para vocês. Importante. Recebam os testes e arquivem no mínimo por 3 meses os controles que eles mandam. Por quê? Aqui a gente tem um exemplo. A variação de cor. Aqui é uma foto que eu tirei de algumas lojas. As lojas geralmente separam por cor, tamanho. Olha o que pode gerar a diferença de tonalidade entre lotes. É ruim, né? A gente querer comprar uma peça na loja de uma cor e aí só tem uma outra tonalidade que não era nem a que a gente queria.
Então é importante controlar a regularidade do tingimento para mandar para a loja. Imaginem, se coloquem no lugar da loja botando PMG cada uma de uma tonalidade. Não é interessante. Foquem-se muito para ter sucesso nas malhas no toque. O toque é muito importante, pessoal, porque principalmente as mulheres, que são as que mais compram, elas, além do visual, têm o toque, né? Elas precisam do toque. O toque é fundamental. Se eu vou comprar uma roupa para o meu filho, para minha criança, ela precisa ter toque. Além do toque ter total relação com costurabilidade. O toque ruim vai dar furo. Então preocupem-se com o toque, né? Na estamparia também, toda a parte estampada, sempre lembrar de temperatura, né? E na estamparia rotativa, o pessoal fala muito, mas quando estampa aumenta o encolhimento, porque está esticando a malha. Então vejam os fornecedores, independente se é estampado ou se é lisa a malha, tem que dar o mesmo percentual de encolhimento, né? Alteração de cor, controlar os degradês. E de novo, importante, controlem essas alterações no laboratório de vocês, né? E aí no laboratório a gente vai poder também ver a solidez, lavando as nossas peças, seja tingida ou seja estampada, a gente lava e vê se vai cair a cor ou não. É um controle que a gente tem que fazer. Lembrando aqui, eu faço adendo que nas lavanderias que a gente viu, onde é pigmentado, a solidez é bem mais baixa, né? Lembre-se disso, malha tingida tem uma solidez, malha lavada, né, de lavanderia tem outra, então sempre vai ter uma solidez mais baixa. E aí, quando fala em solidez, atrito, né, fricção para estampados. A gente usa esse teste para ver se a estampa vai estar soltando ou não. Importante a gente fazer isso. Aqui eu passo, então, importante a gente então cuidar na tecelagem, né? Andrei, mas se o meu fio está fora do título, como eu faço? Como é que eu vou saber? Fácil. Eu ensinei para vocês aqui na escola, através desse curso, como projetar malha, certo? Ali é o segredo de tudo. Se eu fiz uma malha na tecelagem, troquei o fio, antes era Cocamar, agora é TBM. Posso fazer o teste, Andrei? Deve. Pega 1 metro de malha, leva para o laboratório, lava e seca 5 vezes, mede, calcula e vê se dá a sua largura e gramatura. Importante. Não deu, Andrei, de um fio para o outro deu diferença. Corrija através do LFA ou mande para a tinturaria com uma nova meta de acabamento, mas não deixe solto. Controle. Tudo que você faz, controle. Aqui eu fiz um roteiro, né, que a gente aprendeu no laboratório, que a gente deve fazer os testes. Largura, visual da malha, ver como está, o toque, a tonalidade, o degradê, que são coisas diferentes. Tonalidade é a cor, se está batendo. Degradê é olhar a diferença entre rolos. Como está a estampa, como está o move, como está a gramatura, encolhimento, torção, alongamento, elasticidade, migração e costurabilidade. A gente aprendeu a fazer isso, certo? Lá no módulo de laboratório, usem o conhecimento de vocês. Garantam que a malha está certa para ser utilizada, porque depois que ela está cortada, não tem mais o que fazer, entende? Você vai ter que administrar aquele problema na malha. Então, para não precisar você passar o estresse, tenha o teste. Se der problema, se a malha não está dentro do seu padrão, devolva. E aí a tinturaria consegue recuperar, ajustar a malha enquanto estiver em rolo. Mas depois que tiver cortado, não tem como. E o mais importante de tudo, de todos os controles que a gente faz, pessoal, na tecelagem que eu acabei de falar, ficha técnica, o controle de qualidade, aqui no laboratório que a gente vai dar o carimbo final de qualidade na malha, tenha o histórico. Eu mandei para vocês também lá no laboratório uma planilha de histórico de laboratório. Ali tudo que a gente falou, polimento, torção, move, solidez, tudo tem que estar registrado para a gente ter a informação na mão, o controle. Eu preciso controlar. Com números eu consigo gerar informações para saber aonde está o problema. Eu preciso ter informação. Qualidade é número. Senão o pessoal chega e diz assim: seu Andrei, tá tudo ruim. Tudo? Então fecha. Tudo ruim? Como assim? Não é assim que a gente vai na empresa, o pessoal fala, chega na costura, não corta, tá tudo ruim, tá tudo uma porcaria. Às vezes é 2%, 3%, 5%.
Então, qualidade tem uma norma, um segredo, uma coisa que não pode esquecer. Quantificar e qualificar. Quantificar e qualificar. Tem que saber isso. E o que é isso, Andrei? Qualificar é qual é o defeito que está dando. É encolhimento, é torção? Qualifica. E depois quantifica. Quantos defeitos está dando? Né? Às vezes o pessoal fala, as peças estão tudo ruim. A gente faz uma contagem, não é tudo, é 3% está ruim, 97% está bom. Então, realmente, está um pouco mais alto, deveria ser em torno de 2, 2,5, mas não está tudo ruim. Entende? Importante isso, porque senão a gente se sente incompetente, parece que sempre está tudo ruim, vira uma situação negativa. Então, pessoal, controle é isso aqui, é histórico, é número, é informação. Mas não adianta ter informação e eu não tomar ação. A informação serve para nos nortear, certo? É a bússola. Mas se eu não caminhar, se eu não andar, de nada me serve. Eu estou olhando para a bússola para o norte. Estou olhando para o norte. O norte é lá. Precisamente eu sei onde é. Mas eu não ando. Entende? Então é importante que vocês peguem as informações, vejam onde estão os problemas e trabalhem. Ah, Andrei, mas eu vou ter que ir lá na tinturaria arrumar a tinturaria? Não. Mas vocês têm o número, está dizendo tinturaria X. Ó, vocês estão com problema de encolhimento no comprimento. Vamos sentar? O que a gente pode fazer? O que vocês... Tem alguma coisa nossa que está errada? Ah, é de vocês? O que a gente pode fazer como confecção? Ou vocês? O que vocês vão fazer para melhorar? Exijam planos de ações. Para quê? Para resolver os seus problemas. Certo? Importante. Então, ter a informação, importante, o histórico é uma delas, no laboratório, na tecelagem também tem que ter informação, mas tem que ter ação, tem que pegar a informação e agir, né? Então, eu sempre falo, o pessoal sempre me pergunta, Andrei, o que é qualidade, né? Para os nossos clientes, qualidade é durabilidade. Ele quer que a peça dure. Compra ela nova, 1 uso, 5 uso, ele quer que a peça dure. Ele sabe que não vai durar 10 anos, nem 5, nem 4. Ou pode, mas não com a mesma vivacidade de cor, que a gente viu também aqui, a gente estudou que o algodão desbota e está tudo certo, mas a peça tem que durar, pessoal. Imagina um cliente comprar uma peça na loja de vocês e faz em 5 vezes, né? Parcela em 5 vezes. No segundo mês a peça já está detonada, já não dá mais para usar, encolheu, manchou, migrou, e ele ainda tem que pagar mais 3. Ele vai ficar pé da vida, ele não compra mais a sua peça. A gente tem que sempre pensar na recompra, né? No cliente, se colocar no lugar do cliente. Então, para o cliente, qualidade e durabilidade. Para vocês, para quem produz, qualidade tem que ser cultura, tem que estar no dia a dia, tem que respirar. Sabe, andar na fábrica, ver um papel no chão e todo mundo juntado, diretor a faxineira. Isso é cultura. Cultura é repetitividade. Então é importante que vocês tenham cultura de qualidade para que a nossa peça tenha durabilidade, para atender a qualidade do nosso cliente. Entende? Porque qualidade nada mais é do que atender a exigência do nosso cliente. Eu quero isso, né? A gente chega num bar, eu e você, e pedimos um suco de laranja. E aí vem 2 sucos de laranja. Mas se o garçom não perguntar como a gente quer o suco, que acontece muito, eu quero suco com açúcar, você sem açúcar e com gelo. É tudo suco. Mas percebe que tem exigências, expectativas diferentes? E se vir 2 sucos sem açúcar, com gelo, ele vai atender a tua expectativa, mas a minha não. Mas é tudo suco. Entende? Então é importante que a gente formule um formato de trabalho que atenda às exigências dos nossos clientes. Importante, qual é o padrão de qualidade nosso hoje? Qual é o padrão de qualidade do nosso cliente? Qual é a expectativa e realidade? Entende? Será que o cliente não está com a expectativa de receber esse hambúrguer aqui, argoladinho no azul, e a gente está entregando um hambúrguer saborosíssimo, o melhor sabor de hambúrguer que a gente pode ter, mas com esse visual aqui, entende? Então a gente tem que entender expectativa e realidade. Se o cliente não olha para o visual, ele quer sabor, está tudo certo. Mas se ele já não olha tanto sabor e quer um visual, entende? Isso é expectativa e realidade. Isso é o que a gente tem que atender na qualidade. E nós temos que saber qual é o padrão exigido. E aí, sabendo esse padrão, aí a gente cria um padrão de qualidade para a nossa empresa.
que eu já formulei isso para vocês também lá no laboratório. Dentro do manual tem uma sugestão de padrão de qualidade, né, da nossa malha, porque nós estamos falando aqui de malha. Então, malha precisa de controle? Precisa. E é importante também que vocês conheçam normas, as leis que vigoram isso. É importante estar entrando em contato com normas da BNT, né? Torção, gramatura, encolhimento. As normas no Brasil, elas ensinam como a gente alcançar o resultado, mas elas não dizem qual o número que deve ter. O pessoal sempre me pergunta, Andrei, qual é a norma de encolhimento no Brasil? Eu digo qual é a norma, tá? E qual é o padrão? A norma não fala padrão. A norma, ela fala como ter o teste. O padrão é a gente que vai criar. É livre. Mas o mercado tem uma norma, tem um padrão. Então a gente tem que seguir esse padrão para alcançar o resultado. Então, pessoal, o importante aqui, hoje eu estou tendo essa conversa com vocês, tenham um controle, né, na malha, que é 70% dos problemas de vocês. Controlando a malha, ela estando ok, vai diminuir muitos problemas das peças de vocês. Mas tem que ter controle. Infelizmente, não dá para acender uma vela lá no canto da empresa e tá tudo certo, nós estamos iluminados, eu rezei e vai dar certo. Não, não dependam disso. Dependam do seu esforço, dos seus controles. Isso é muito importante. Então, finalizando, eu sempre falo, domine as suas malhas. Não deixe que elas dominem vocês. Domine o setor. E como é que a gente vai dominar e não ser dominado, Andrei? Só tem um jeito, com conhecimento e com controle. Sem conhecimento e sem controle, a gente sempre vai estar dominado. Sem conhecimento, eu não sei para onde eu vou. Sem controle, eu não sei o que está acontecendo. Então, trabalhem isso e vocês vão ter resultado. Valeu? Forte abraço.